Salve rapaziada, mais um vídeo aí. Primeiramente pedindo pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e deixar aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. Bom, pediram pra mim estar fazendo um apanhado geral sobre o carro, sobre conforto, pontos positivos, negativos, problemas, soluções de problemas, para quem tá querendo comprar o carro. Então, se você tá avaliando algum seminovo, algum usado, seja lá um zero mesmo, considerando comprar, esse vídeo aqui vai servir para você e até mesmo para quem tem um Argo. Eu recomendo que vocês assistam aí, falam aí nos comentários soluções de outros problemas ou talvez o problema que você quer resolver esteja nesse vídeo. Vou deixar aí na descrição também o tempo da introdução, pontos positivos, negativos, para vocês pularem diretamente para onde vocês querem, né? Então vamos lá. Do meu carro é a versão preto Vesúvio, tá até um negócio escondendo minha placa aqui. Então é a versão com preto metálico, né? Rodas de liga, o pacote conveniência, né, que tem os retrovisores elétricos com o tilt down, e eu não lembro mais o que tinha de opcional com relação a isso. Eu não tenho o kit parking que adicionaria o, como que fala? Sensor de estacionamento. Outra coisa aqui que vocês têm que tomar cuidado com relação a esse friso do teto. Ele costuma sair, mas se tiver na garantia, eles cobrem na garantia, pelo menos foi no meu caso. Eu não lembro qual lado que eu perdi, acho que foi o lado de lá. Eu só levei na Fiat, eles fizeram o pedido, em 15 dias eles me ligaram para ir lá instalar. Então fica mais uma dica. Ligar o carro aqui porque tá quente aqui dentro, então eu tive que ligar o carro para deixar o ar-condicionado ligado. E aproveitando agora para falar também sobre o painel, sobre a parte interna do carro. Bom, o volante tem uma boa pegada, é um volante agradável de usar, né? É um volante que eu gostei, a direção do carro é boa, é uma direção confortável, não chega a ser cansativa e basicamente é o padrão aí que normalmente acho que a Fiat tem adotado nos carros dela, né? Acho que a maioria das montadoras tem feito isso. Pelo que eu sei, o volante do Up é mais duro que o do Argo. Pelo que eu sei do volante do Up do meu pai, né? Ele tem um Up 1718. Então, para vocês terem uma ideia de comparação aí, a direção do Argo é mais leve sim que do Up, por exemplo. Indo pro computador de bordo. É um computador simples, mas que não tem segredo nenhum. Aqui vocês podem ver a autonomia, né, que está marcando 6,7 km por litro ali. Isso é normal para a forma que eu dirijo. Isso é até uma boa média, na verdade, para a forma que eu dirijo. Se eu maneirar no pé, isso é na cidade, obviamente. Se eu maneirar no pé, ele chega tranquilamente aos 8,5 km por litro no etanol. E chega mais ou menos aos 10, 11 dentro da cidade na gasolina. Na rodovia ele chega no 15,6 na gasolina e no etanol 14,4, aliás 13,4, que foi a última medição que eu fiz no mesmo percurso. Então vocês podem ver que é um percurso misto e aqui um percurso de cidade faz mais ou menos essa média. Isso vai depender de cidade para cidade, do jeito que a pessoa dirige e do jeito que cada um toca. Então consumo não é uma coisa para fazer um parâmetro, né? Para mim esse consumo é bom. Pra vocês terem ideia, no Astra fazia 3 km por litro. O monitor de pressão de pneus desse carro é passivo, então ele não adianta você esvaziar o pneu agora para testar, por exemplo, esperar. Ele não vai acusar, porque ele tem que estar rodando, porque ele usa o sensor do ABS para saber se tem uma roda rodando com velocidade diferente e aí sim informar que tem algo errado com seus pneus. Já exibiu uma vez para mim quando eu troquei os pneus da frente, eu vou explicar mais para frente no vídeo, e esqueci de resetar, porque eles ficaram numa pressão muito acima, que foi acho que 35 que eles colocaram e os de trás estavam 32. Então apareceu sim e ele funciona sim. Aqui as horas de funcionamento do motor, tem 560 horas até agora. Temperatura do óleo, revisão e tensão da bateria que está 14 volts ali, que é o normal, normalmente 14, 14.1. Para baixo tem áudio, que seria a música que está tocando, né? Deixa eu ver se o negócio está baixo aqui, ó. Zerei a central ali, mas no caso tá para sempre aqui, que no caso a central estava mostrando aqui no Spotify para sempre também. Tá pausada, mas seria a música que estava tocando. Se estiver ouvindo rádio, vai aparecer a rádio ali. Deixa eu tentar mudar para um FM aqui para vocês verem. No caso da minha central, a Uconnect mudou, tá 98.7 aqui, mudou aqui para FM também, né? Minha central é o Uconnect, então é a central que tem o Android Auto e o Apple CarPlay. Não é as coisas que vem na central de 9 polegadas atual. Então, se vocês comprarem, tenham em mente que vocês vão precisar desbloquear a central, senão vocês vão ter um rádio. Não que seja uma central muito ruim, porque ela usa Android, dá para instalar aplicativos nela. Mas no caso da minha, ela tem uma integração com o celular separada, vamos dizer, aliás, mais sintonizada, vamos dizer assim, com relação à central nova, que é só espelhamento. Isso aqui realmente é como se fosse um sistema para a central.
Então, eu recomendo vocês também que usem um cabo original ou um cabo de qualidade, porque senão ela vai falhar também. Então, tenham em mente isso. Com relação aos bancos, os bancos são bem confortáveis, porém, eu recomendo que vocês só andem com 4 pessoas dentro do carro. Por quê? Quem vai atrás, se forem 3 pessoas, 3 adultos, eles vão apertados. 2 de cada lado, tranquilo, mas quem for no meio, ele vai desconfortável, e eu sei porque eu já fiz o teste. Coloquei um amigo meu no banco de trás, 2 outros amigos do lado e minha namorada estava na frente, e ele estava um pouco desconfortável, então isso porque ele nem era gordo. Então é uma coisa aí que vocês podem ter uma ideia. O espaço para as pernas é tranquilo, isso não é o problema é simplesmente o espaço, a largura, né? Os bancos são confortáveis, você consegue viajar bastante tempo aí sem problema nenhum. Eu já rodei com esse carro de 7 a 8 horas sem parar e não cheguei no lugar cansado. Eu consegui dirigir ainda mais 1 hora tranquilo, sem ficar exausto e ter que tomar um remédio depois, vamos dizer assim. Com relação à marcha, cara, o câmbio, né? Vocês podem ver, ó, engatei a primeira aqui agora, mas ele é meio mole. Isso é mal de Fiat, cara. Isso é um problema que tem na Fiat. Porém, apesar dele parecer ser mole, né, vamos dizer assim, ele tem engates bem precisos. Você não vai ter problema com relação a isso. A única coisa que eu recomendo a vocês é na hora que você for engatar a ré, você pisa na embreagem, espera cerca de 1 segundo, 2 segundos e aí sim engate a ré, porque senão ele pode arranhar. Isso é alguns casos que tem acontecido com algumas pessoas, porém comigo foram poucas vezes e sempre que aconteceu foi quando eu precisei, sei lá, tô manobrando no meio da rua, no lugar errado, eu fui fazer correndo, não pisei na embreagem direito e aí dá aquela arranhada. Acho que isso é comum de acontecer. Passando aqui pros porta-trecos, cara, vocês podem ver que tá bem cheio, porque eu fui na rua ontem, tava eu, minha namorada e uma amiga dela. Então eu fui jogando as coisas aqui dentro. Então tem um óculos aqui, apesar de ter um porta-óculos aqui, tem um outro óculos aqui em cima. Tem alguns papéis aqui, ignorem isso aí. Aqui embaixo tem um outro porta-trecos que eu normalmente coloco o documento do carro, alguma coisa assim. Aqui tem um porta-copos. Aqui seriam 2 porta-copos, né? Não tem porta-copos aqui no porta-luvas. Aqui tem um lugar que dá pra colocar uma garrafa de 500 ml dessas de água tranquilo. Tem um espacinho aqui. Aqui também tem tem um desodorante que eu comprei ontem e esqueci de tirar do carro. Normalmente eu uso caneta. Algumas versões não tem o farol de milha. Isso aqui também é um porta-trecos. Então, se você não tiver o farol de milha, provavelmente vai ser um porta-trecos aqui também. No meu caso tem o farol de milha, então tem esse espaço preenchido aqui. Agora deixa eu ir no banco de trás e continuo de lá. Aqui no banco de trás, cara, vocês podem ver que tem 2 porta-revistas, eu acredito que seja isso aqui, né? E 2 entradas aqui do lado. Apesar de aqui ter uma saída parecendo que é um Twitter ou algo do tipo, não tem nada aqui, tá? Aqui embaixo tem um alto-falante. Lá na frente também tem, né? Os 2, o sistema de som do carro é muito bom. E tem nas colunas dianteiras, são funcionais. Porém, os daqui, apesar de ter o espaço, não tem nada. Talvez seja um investimento a mais para vocês fazerem aí. Não sei se a Fiat lançou como algum opcional agora, né? Vindo aqui pro lado de fora, o porta-malas já tá aberto, né? Aqui tem um bom espaço, dá pra vocês levarem bastante coisa. Uma família pequena dá pra ir, se for um solteiro então melhor ainda. Aqui tem os ganchos Isofix, né? Tá até um pouco arranhado aqui, que deve ter sido minha mala que arranhou. Tá um ponto negativo aí também. E também outro ponto bem negativo, cara, é que o step é aro 14. No caso do meu, tem a roda de aro 15, né? Do antigo kit Chile, eu não sei o nome dele agora. E eles mandaram o pneu aro 14, então não importa o pacote que vocês coloquem lá fora, aqui vai ser uma roda de ferro e menor, provavelmente. Eu não sei nas versões mais caras, mas pelo menos até agora é assim que funciona. Aqui tem o macaco, não sei se dá pra ver aí. E aqui embaixo, aliás, o macaco tá aqui embaixo, aqui é o triângulo, na verdade. Tá escondido aqui no cantinho. Então, vamos lá pra frente agora de novo. Consideração antes de ir lá pra frente. A antena, cara, no dia que eu saí da concessionária, eles me roubaram já. Então, cuidado com essa antena, que eles podem te roubar na rua sem problema nenhum, que é fácil de tirar, né? Então, uma coisa que eu tenho visto que algumas pessoas têm feito é colocar um pingo de cola aqui, super bond, alguma coisa, que fixa ela um pouco mais. Fica a dica pra vocês. Vindo aqui pra frente. O carro tem um motor 1.3 de 109 cavalos no etanol, né?
que rende 14,2 kgfm de torque. É um motor bem agradável, acho que a única coisa que falta é nesse espaço aqui, ó, tá faltando um caracol aqui, uma turbina, que acredito que estaria uma economia um pouco maior e também um desempenho bem melhor, né? Aproveitando que eu estou aqui na frente, é bom para me falar alguns problemas que costumam dar que você vai ter que abrir esse capô. Teve uma época para trás que eu estava tendo um problema que estava dando um barulho, um ronco meio esquisito, por volta de 2.500 a 3.000 rotações. O que estava acontecendo? Esse duto aqui, ó, essa entrada desse duto aqui, não sei se está pegando direitinho aqui, onde está esses parafusos, ela estava meio solta. Então o que eles fizeram lá na Fiat? Eles colocaram uma espécie de cola aqui, cola não, sei lá, um pano, e fixaram melhor. Então foi só isso e acabou completamente roncado. Outra coisa que talvez vocês precisem fazer é quando a central multimídia travar. Então vocês vão ter que vir aqui na frente, abrir o capô. Se, por exemplo, você saiu, fechou o carro, desligou tudo, né? Fechou o carro na chave, vamos dizer que você saiu de perto do carro e não destravou, o que você vai poder fazer é vir aqui na frente tem um cabo de engate rápido, só você apertar aqui esse botão cinza aqui e puxar. Opa, achei que já tinha saído. Só ir puxando que, só tirar aqui e ele vai destravar, vai desligar a central completamente, depois só encaixar novamente que já vai ter destravado sem problema nenhum. Isso não reseta o computador de bordo, já é uma coisa que eu já fiz o teste. Eu não sei se deixar mais tempo, mas se for uma coisa rápida igual eu fiz aqui agora, só destrava mesmo e não acontece isso. O espaço que tem aqui dentro, cara, pelo que eu entendi, é um espaço bom para trabalhar com relação à manutenção. Uma coisa que vocês têm que ficar atento com relação ao nível de óleo. Para você olhar o óleo nesse carro, é só você girar essa tampa aqui. É o mesmo lugar que coloca o óleo, é o lugar que olha o óleo. E também o nível de água, que pode abaixar, que eu já vi alguns casos. Então fiquem de olho com relação a isso. Ali embaixo, não sei se dá para vocês verem aí, tem a mangueira do ar-condicionado, se eu não me engano. Alguns carros vieram com ela solta, então pode estar dando, aqui atrás vocês podem ver aqui também, pode estar dando um barulho diferente também. É só fixar ela direito que o barulho acaba. Então vamos lá, vou pegar meu celular aqui com os pontos positivos e negativos do carro, que eu anotei e pensei bastante o que eu poderia falar. Se vocês quiserem pular direto para os negativos, só clicar aí na descrição ou então assiste os positivos mesmo, que é melhor ainda. Então vamos lá. Pontos positivos: confortável para viajar, a suspensão do carro é muito macia, um carro para família que amortece bem as imperfeições da estrada, é uma coisa que você não vai sentir tanto. Motor, um motor bom, você raramente vai precisar de mais potência que isso, pelo menos para um uso comum, porém se for igual eu, que gosta de acelerar, etc, você vai sentir sim uma falta de potência. Meu carro anterior era um Astra 2.0, então eu sentia mais a falta de torque nesse caso aqui, porque ele tem 14.2, enquanto o Astra tinha 20.9, eu acho, não lembro, 19.9, sei lá, mas era bem mais torque, apesar do peso maior, você sentia, você colava mais no banco, apesar que esse aqui de vez em quando dá uns picos de torque que ninguém sabe de onde que vem. O carro passa segurança ao guiar. Você vê que o carro tem uma segurança para fazer curva. Você não vai fazer uma curva chutado também, mas você vai conseguir fazer curva numa velocidade muito boa. Você não precisa fazer reduções exageradas, né? Acredito que vocês, nesse caso, vão gostar, que vocês vão sentir que o carro faz bem essa relação da curva, né? Apesar da minha média no etanol que está extremamente baixa, é um carro econômico sim. É a forma que eu dirijo ele que deixa ele pouco econômico. E se você olhar em grupos, Clube do Argo, seja fórum, etc, você vai ver que as médias são boas. E essas médias são reais, são médias, se você comparar o computador de bordo com a bomba, né, fazer a conta de consumo, vocês vão ver que vai dar uma diferença aí de 0,3, 0,5, que foi no meu caso pelo menos, em relação ao real. O valor de manutenção desse carro é baixo, com exceção da terceira manutenção, se não me engano, a manutenção de 30 mil, que chega a R$1.000 a manutenção. Apesar de tudo, é uma manutenção baixa, considerando a quilometragem. Eu não lembro se é 30 ou 40 mil, mas a primeira manutenção você vai gastar em torno de R$260, a segunda vai ser em torno de 500, eu não lembro porquê, mas é em torno de 500. A terceira vai ser um pouco mais cara e a quarta mais cara ainda. Só que acho que as 6 primeiras revisões ficam no máximo aí por volta de R$3.000. É um valor considerável, considerando o tanto que você vai rodar com o carro. Você tem que colocar isso sempre no papel na hora de fazer a conta. No site da Fiat tem os valores certinhos lá, confira lá que eu posso estar falando alguma cagada, pode ter mudado o valor, não sei. Então dá uma olhada lá.
Tenta chorar também o pacote de manutenção com o vendedor, que se você estiver comprando carro zero, que vai valer a pena. O carro tem um bom sim sistema de som, ele peca um pouco nos graves, os alto-falantes das portas vibram bastante durante os graves, então é uma coisa que vocês vão sentir, né? Vocês precisam de colocar um subwoofer. Eu ainda não coloquei porque é caro, mas eu prefiro colocar aqueles slim que vai embaixo do banco ou lá atrás no porta-malas, que não ocupa espaço nenhum. Então é uma coisa que vocês têm que considerar se vocês gostarem também, se vocês forem exigentes bastante com o som. A maioria do acabamento do carro é bom. Ele tem sim muito plástico em acabamento. Vocês veem aqui que aqui é a única parte que peca, que é essa parte do puxador aqui, que ele faz barulho. Então se você tiver com o joelho aqui, ó, ele vai fazer barulho. Mas no geral, você pode ver que o acabamento do carro é bom. Algumas peças são frágeis, mas no geral o carro é bom. Ó, essa parte aqui é a única parte barulhenta do acabamento, não dá grilo. O câmbio manual é um câmbio manual preciso, é um câmbio manual, não é firme, vou dizer assim. Ele não é igual o câmbio da Volkswagen, por exemplo, que você sente que o engate é mais preciso que esse aqui, sim. Porém, isso não vai deixar a desejar, você vai ser muito bem atendido com esse câmbio. Acho que com relação aos pontos positivos do carro são esses. Agora vamos lá para os pontos negativos. Bom, primeiro ponto negativo, a embreagem é barulhenta. Eu não sei o que a Fiat fez aqui, mas o carro, na hora que você engata, principalmente primeira e segunda marcha, você escuta um barulho maior, na verdade, com relação às outras marchas. E é um barulho que talvez, para quem seja mais chato com relação a isso, né, vai incomodar. No meu caso não incomoda, porém eu consigo escutar esse barulho, principalmente em estacionamentos fechados. Logo na hora que eu vou sair, o carro tá frio ainda. Então tá aí uma coisa que realmente incomoda um pouco. O start-stop dele não funciona sempre. Apesar de ter uma série de critérios para ele poder funcionar, às vezes ele simplesmente decide não funcionar. No meu caso aqui ele funciona quando ele quer. Só que desde que eu vim para Belo Horizonte, mudei para cá, ele tem funcionado, tem um mês que eu tô aqui, ele não parou de funcionar um dia. Então pode ser questão de percurso, que eu rodo mais agora, um macete que já me falaram, se ele não estiver funcionando, pressiona a embreagem bem fundo 2 vezes antes de ligar o carro, e quando for ligar o carro, liga o carro com o pé na embreagem, lá no fundo, que normalmente ele volta a funcionar. No meu caso já parou assim, resolveu o problema, mas eu não sei na maioria dos casos que vai ser assim. 3. Falta uma sexta marcha. Quando você está andando com o carro a 120 km por hora de quinta, ele vai estar aí por volta de 3.000 rotações. Então é uma rotação elevada, chega a entrar mais barulho para a cabine. No meu caso, se eu não me engano, tenho aquele protetor contra som, sei lá, manda menos som do motor, né? Mas ainda assim vem um barulho considerável. Eu não ligo, eu gosto desse barulho. Não é à toa que o meu escapamento do carro não é o original mais, já está com escapamento esportivo. Então é uma coisa que talvez vai incomodar algumas pessoas que queiram mais silêncio. Quando você está em alta velocidade, entra barulho pro carro, obviamente. Entra bastante barulho com relação as rodas passam barulho para cá. Não é uma coisa que incomoda, até porque o motor também vai estar com um barulho mais alto. Normalmente eu ando utilizando a central ouvindo alguma música, então não incomoda. Mas tem gente que reclama, isso só você dirigindo para poder saber. Outro ponto negativo, o carro é baixo, então em lombadas ou entrada de garagem ele costuma raspar a parte de baixo. Aqui na minha garagem mesmo, ele costuma sim encostar a parte de baixo, porém não chega a raspar, ele só encosta e levanta, porque é só uma parte desnivelada. Em lombadas em Ouro Preto é normal ele esbarrar na maioria. Posição de dirigir, cara. Apesar dele ser um carro bom de dirigir, para você que tem 1,87 m, vamos dizer assim, que é o meu caso, se você estiver dirigindo e você para no semáforo e para muito para frente, você não vai conseguir ver o sinal. Você vai ter que dar aquela baixada para poder ver, porque o teto dele aqui vem muito na frente. Eu acho que se o banco fosse um pouquinho mais alto, mais baixo, resolveria esse problema. Porém, é uma coisa que não me incomoda. Eu normalmente já sei que tem semáforo ali, paro antes, ou então quando eu não percebo, eu tô atrás de outro carro, então eu não me importo com isso. Mas é uma coisa que poderia ser melhor e que talvez traria um conforto a mais. Então, acabou os pontos negativos. São bastante pontos. E vamos lá a dicas que eu queria dar para vocês. Vamos lá. Dicas. O alarme que tem na concessionária é R$600. É um valor considerável, porém é uma coisa que é necessária. No meu caso ainda não tem, porque eu tô esperando chegar, só que eu não comprei na concessionária. Por quê? No Mercado Livre você encontra um que encaixa perfeitamente no chicote do carro. Não precisa de adaptação, não precisa fazer corte de fio nenhum. Então é um alarme que você simplesmente encaixa
no fio do carro e ele vai funcionar como se fosse original. Eu não sei se é o mesmo, apesar dele ter também aquele som de micro-ondas que é ruim. Ele é 1/3 do preço, então é uma coisa que é considerável para vocês. Futuramente eu devo trazer ele aqui no canal para mostrar para vocês. Se seu carro fica na rua, se ele dorme na rua, eu recomendo vocês que coloquem aquele parafuso antifurto e anti-micha nas portas. Por quê? Tem bastante relato de arrombamento de carro e de roubo de estepe, roubo de roda. Então fiquem atentos com isso. Eu não sei se a Fiat vai melhorar isso futuramente em outras versões do carro, mas nessa versão aqui, pelo que eu entendi, é fácil de abrir. Apesar que hoje em dia bandido abre todo tipo de carro. Na garagem de um amigo meu que tinha um EcoSport que a maçaneta dele já estava toda arrebentada por causa de gente querendo arrombar o carro. Mas vocês podem ver que é uma coisa comum em outros carros, o problema é no Brasil nesse caso. Só que para vocês evitarem problemas futuros, façam isso, que vai ser uma coisa que deve ser minimizante, vamos dizer assim, o prejuízo que vocês podem ter futuramente. Minha opinião final sobre o carro é que é um carro bom, vale a pena. Depende para quem que você quer comprar. Se você for comprar usado, sem problema, vale a pena para todo mundo que tem uma família pequena, solteiros, primeiro carro, não sei o que vocês querem fazer. Mas se você tem uma família grande, eu recomendo o Cronos, por causa do porta-malas. Tem um espaço maior atrás também, um pouco mais de conforto. Tem um ótimo motor, mantendo tudo em dia, vocês não vão ter problema com o carro, acredito. Se tiver também, a garantia está aí para cobrir. O seguro, eu recomendo que vocês façam, não deixe o carro sem seguro. É um projeto novo, pode dar problemas, pode dar pane do nada. Esperamos que não, mas existem poucos casos isolados que podem acontecer sim, assim como qualquer outro carro. O carro responde bem em todas as faixas de rotação, desde a hora que você sai até lá em cima. Ele costuma começar a diminuir o desempenho dele por volta aí de 6.000 rotações, mas é quase no corte, que é 6,5. Raramente alguém vai precisar usar nisso aí. Então, normalmente, acelera o carro, arranca, faz ultrapassagem, reduz marcha. Não fica com medo de reduzir marcha, que não vai ter problema e vai ser pela sua própria segurança. Uma coisa que eu não comentei, teve um vídeo, cara, do Murta, do Alta RPM, que ele testou o Cronos no dinamômetro. Ele deu uma potência roda muito boa, eu não lembro quanto que era, mas de 109 cavalos, acho que ele estava dando 92 roda. Então uma potência boa, que já que são 109 motor, acho que a variação tá até agradável, eu esperava que fosse ter menos que isso. Tem vizinho meu chegando ali, estão olhando pra mim gravando com a câmera aqui. O carro agrada a maioria das pessoas. Um problema dele é que ele tem uma alta desvalorização com relação à venda. Eu já levei ele para avaliar, para fazer troca. Estão me encarando aqui e eu tô ficando sem graça para fazer troca. Porém, ele é desvalorizado demais na hora da troca por ser um carro zero. É um carro que você vai perder aí, você pode preparar para perder pelo menos uns 10 a 15 mil reais logo de cara. Então pensem bem nisso antes de comprar. Logo de cara não, né? Nos primeiro, segundo ano. Pensem nisso antes de comprar o carro. No mais, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo longo. Qualquer outra sugestão, deixem nos comentários. Qualquer coisa que eu deva ter que melhorar, eu vou tentar dar uma boa editada nesse vídeo, dar alguns cortes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!